O instrutor deste curso de conhecimento de si mesmo, estamos dando início a um temário por estes canais. Estamos transmitindo ao vivo pelo Instagram. E vamos passar o tema número 2 do temário de 50 conferências, que é o tema que se chama O que é a morte, o que morre e o que não morre. É o tema número 2 da fase A. Então, este curso tem o objetivo de nos ensinar as práticas para o caminho secreto, a autorrealização íntima do ser, o objetivo da nossa existência. Viemos ao mundo para fazer este trabalho de conhecimento de si mesmo. Os gregos diziam: Noce te ipsum. Homem, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Este curso é antiquíssimo e está sendo passado por esses tempos com o nome de conhecimento de si mesmo. Cada época, estes ensinamentos vêm a público com um título, com uma personalidade, com uma fachada. Por esses tempos, está sendo entregue com o nome de conhecimento de si mesmo. Então, o que é a morte, o que morre e o que não morre? É interessante compreendermos o que é a morte, para que percamos o medo da própria morte. Então, por desconhecer o que é a morte, todos tememos a morte, não sabemos o que terá do outro lado depois que o corpo físico passa. Então, se nós conhecermos, nós perderemos o medo. E não muda nada se nós tivermos medo ou não. Então, vamos com estes ensinamentos, nós vamos incursionar nos mistérios da vida e da morte. A razão de viver é morrer, e a razão de morrer é nascer. Se morre para nascer de novo, e se nasce para morrer. Tudo passa, tudo é passageiro. O nosso corpo físico tem um tempo, e a morte é o fim desse corpo físico, porém não é o fim de tudo. A morte nos libera. A morte libera a alma do corpo físico para ficar livre na quinta dimensão. Então, a morte libera em todos os casos. Nós temos direito, todas as chispas, todas as essências, temos direito a 324 mil corpos físicos como humanos. E tudo isso, então, esse processo acontece de forma mecânica, porque
se nós não compreendermos o significado, a importância da própria morte, a importância que tem a morte psicológica. Então, em uma dessas existências, se pode alcançar então a autorrealização íntima do ser. Se encontra estes ensinamentos, se pode alcançar a liberação da consciência. E isso acontece, a liberação da consciência, com a morte psicológica. Então, existem 3 tipos de morte. Existe a morte física, que é o fim do corpo físico. Existe a morte segunda, que vamos explicar, que é passada nas infradimensões. E existe a morte psicológica. A morte psicológica também vamos explicar e teremos a oportunidade de compreender o que são esses 3 tipos de morte. Então, iniciamos com a morte do corpo físico. Vamos compreender um pouco, estudar, refletir um pouco sobre a morte do corpo físico. Então, o processo da morte, quando o médico dá por morto uma pessoa, na verdade, ela não está morta ainda. Ela está num processo. E isso passa por em um estado de catalepsia. Esse estado de catalepsia dura 72 horas. Que então, aparentemente, a pessoa está morta, porém não está. Está passando por um processo. Então, nesse período, essa alma passa por 3 tipos de julgamento. Então, durante essas 72 horas, você passa então por esses 3 julgamentos. O primeiro julgamento se passa durante os 5 primeiros minutos, que essa alma faz uma retrospectiva consciente de cada um dos seus atos que viveu nesta existência. Essa alma observa cuidadosamente tudo o que passou, tudo o que fez, onde errou, onde acertou, onde poderia ter acertado. Enfim, essa alma revive de forma regressiva, retrospectiva. Quer dizer, da frente para trás. Se a pessoa tem 80 anos, ela começará a regredir no tempo, se verá com 79, 78, 77, 76 e assim até chegar ao momento quando ela nasceu e até antes de nascer. Ela chega àquele instante onde ela estava para nascer e tinha um propósito, e ela faz uma reflexão nesse propósito que essa alma tinha para a existência. Então ela vive isso de forma consciente.
recorda de forma retrospectiva e consciente. Passado esses 5 minutos, porque o tempo na quinta dimensão não é o mesmo tempo aqui do nosso mundo físico. Então 5 minutos são muito tempo na quinta dimensão. Este é o primeiro julgamento, é um auto-julgamento. Podemos dizer que é um auto-julgamento onde essa alma vai reviver e vai ver os erros que cometeu, talvez se arrependa, que poderia ter feito diferente. Então, o segundo julgamento acontece nas próximas 24 horas. Durante as próximas 24 horas. E ocorre diante dos senhores da lei divina. Então, nesse julgamento, se consideram duas coisas: o peso atômico de cada um dos elementos psicológicos, dos eus, dos defeitos, é pesado, é analisado. E o número desses defeitos, a quantidade desses defeitos. Então se faz uma comparação, se faz uma subtração para ver se esses defeitos aumentaram ou diminuíram nesta existência. Quando a alma chegou ao mundo, ela tem uma quantidade de defeitos, um peso. E quando ela está saindo, é revisada para ver se esses defeitos aumentaram ou diminuíram. No geral, sempre aumenta, porque se nós não trabalharmos sobre nós mesmos, é normal, é lógico que os defeitos aumentam, se robustecem. Então, é um balanço, se faz um balanço para ver se aumentou ou diminuiu a quantidade de defeitos. Já o terceiro julgamento acontece nas 48 horas aproximadamente. Então a alma também se apresenta, é levada no Tribunal da Justiça Objetiva. Então ali também se julgam 3 coisas. No primeiro julgamento julgam-se 2 coisas e no terceiro se julgam em 3 aspectos. O peso das obras, das boas e das más obras, de cada um dos defeitos. Cada defeito que atua em nós tem essa atitude, tem um peso. Todos os nossos atos são minuciosamente anotados e são pesados. O que nós fizemos tem um valor, ou positivo ou negativo. Então esse peso é contabilizado e lá nesse julgamento se analisa o peso de cada obra, das boas e das más obras. Já também é julgado, considerado o número de vezes que cada um desses defeitos psicológicos se manifestou na existência. Então é minuciosamente revisado o número de vezes que cada um dos nossos defeitos psicológicos se manifestaram na existência. Então também se
toma a medida do fogo na coluna vertebral, se é que há fogo para medir. Então se mede esse fogo para ver se esse fogo aumentou. Tudo é considerado. Então esse julgamento é minucioso. Esses 3 julgamentos são minuciosos. O primeiro é um auto-julgamento. O segundo já é diante dos juízes da lei divina. E o terceiro também. Então, ao terminar esse processo, é feito uma soma e se subtrai para ver o que então vai determinar algumas coisas. Vai determinar o karma. O karma que essa alma suportará na sua possível existência que terá, se é que tem existências por viver, se não chegou ao fim, se não está no final do ciclo de 108 existências. Então se faz também um desenho eletropsíquico da futura personalidade, se é que essa alma terá uma nova existência. Então a personalidade já está nesse julgamento, já é feito esse desenho, um projeto já da futura personalidade. Então este julgamento se termina. Então Anubis, que é o hierarca da lei, é o hierarca da justiça, ordena ao anjo da morte, porque existem os anjos da vida e os anjos da morte. Então Anubis, quando termina esse terceiro julgamento, Anubis ordena ao anjo da morte que corte o cordão de prata. O cordão de prata é aquele cordão que liga o corpo astral ao corpo físico. Quando se faz um desdobramento astral, esse cordão se mantém conectado ao corpo físico. E nós vamos ver isso na conferência número 3, o desdobramento astral. Então, o anjo da morte é o anjo que vai então cortar esse cordão de prata. Porém, ele não corta sem antes pedir permissão à Mãe Divina dessa pessoa que está nesse processo de morte. A Mãe Divina tem toda a autoridade, tem todo o poder para... É ela que decide se a pessoa, se o filho vai ou não vai desencarnar. A mãe conhece o filho e sabe se ele deve morrer, se ele deve desencarnar ou não. Se ele talvez tenha algum mérito e tenha algo para fazer ainda nessa existência, que fará, a Mãe Divina não autoriza o corte do cordão de prata. E então essa alma retorna ao corpo físico, porque o cordão não foi cortado. Então essa alma volta ao corpo físico e a pessoa revive ou continua vivendo, porque essa pessoa não tinha morrido, só morre quando o anjo da morte corta o cordão de prata. Caso contrário, essa pessoa volta à vida.
regressa, esse moribundo regressa ao corpo físico antes das 72 horas. Então, este processo era conhecido pelas civilizações antigas e se fazia um velório de 3 dias. Até as tribos indígenas ainda praticam o velório de 3 dias, porque sabem que durante 3 dias, às 72 horas, a pessoa pode retornar, pode ser suspenso a morte e a pessoa pode retornar. Porém, hoje em dia, quando os médicos dão como morta uma pessoa, é feita a autópsia. Então, nesse caso, já não será possível que essa alma retorne ao corpo físico. Então, ela acaba morrendo. A Mãe Divina já autoriza o corte do cordão e essa pessoa morre porque foi tirado os órgãos, foi feita a autópsia e então não há como reviver. Então, se o anjo da morte atua, quando o anjo da morte atua, essa pessoa falece verdadeiramente. E então se abrem três caminhos. Se abrem 3 caminhos para esse desencarnado, que são se ele terminou as existências, o ciclo de 108 existências, essa alma vai ser enviada à involução. Ela cai na involução. Nós vivemos em ciclos de 108 existências. Após a 108ª existência, se não se consegue a autorrealização, vai para a involução. Passa pela involução e depois de muito tempo volta à existência, porém começa passa por todos os reinos, como vamos ver em conferências que serão passadas brevemente. Então, se a pessoa esgotou essas 108 existências, o ciclo, se ela está na 108ª, ela vai ser enviada à involução e passará pela morte segunda e sairá novamente à essência limpa. Porque o trabalho que nós temos que fazer ou se faz o trabalho de morte psicológica aqui e agora, no mundo físico, em vida, ou a natureza faz esse trabalho de limpar a essência. Porém, isso acontece com dor e sofrimento. Então, a primeira opção se esgotou as 108 existências, vai para a involução. A segunda, se a pessoa ainda tem direito a alguma existência que não concluiu o ciclo de 108 existências, essa alma então é transladada ao limbo. Ela vai aguardar no limbo, que é na 5ª dimensão. É a antessala do inferno. Então o limbo é a antessala, é a região dos vivos e dos mortos. Então, quando nós dormimos e não temos o corpo astral de fogo,
nós passamos os nossos sonhos nessa região, no limbo. Então essa pessoa que ainda tem direito a alguma existência, ela vai aguardar no limbo até que lhe deem um novo corpo físico. E terceiro caminho que se abre a esse desencarnado é que essa pessoa trabalhou com os 3 fatores, trabalhou com a magia sexual e aumentou o fogo, despertou o fogo sagrado e aumentou na medida, porque tudo é medido. Então Anubis lhe dá férias. Essas férias serão vividas no céu ou nos céus. E a Mãe Divina vai acompanhar essa alma, essa essência, para que ela se carregue de forças, de inquietudes, para quando retorne a uma nova existência, a um novo corpo físico, tente novamente a autorrealização íntima do ser. Então, são méritos por ter o fogo sagrado. Já essa alma então vai ser reanimada nos céus, na 6ª dimensão, e é acompanhada pela Mãe Divina. Também quando a alma vai às infradimensões, a Mãe Divina vai junto. A Mãe Divina não nos abandona nunca nos abandona. Ela sempre nos acompanha. Se vamos para os céus em férias para receber forças e ânimos, ela nos acompanha para nos dar instruções. Então, esse é o processo da morte física, quando o corpo físico deixa de viver, é desconectado dessa parte astral, é desconectado, é cortada pelo anjo da morte. Então, o segundo tipo de morte, essa é a morte física. O segundo tipo de morte é a morte segunda. A morte segunda é vivida nas infradimensões. Então, a alma que não fez o trabalho, esgotou o tempo, esgotou o ciclo de 108 existências e não fez o trabalho de autorrealização, que é o objetivo da nossa existência. Viemos aqui para fazer isso. Tivemos 108 oportunidades e não fizemos o trabalho. Essa alma é enviada ao abismo, é levada ao abismo. E essa alma então penetra já nos 9 círculos dantescos, já inicia a sua viagem pelos círculos dantescos, que é onde a natureza fará essa limpeza, a limpeza da essência. Vai desintegrar os eus, porém será com dor e sofrimento. E nós podemos refletir que então os infernos, ou o inferno, não é um lugar de castigo, não é algo para o mal. Em verdade, é para o bem. O inferno, nós podemos, refletindo, vamos compreender que os infernos são por amor à essência.
que é preciso limpar a essência. Nós podemos limpar a essência aqui no mundo físico com o trabalho de morte psicológica, e se não fizermos isso, de alguma forma seremos limpos, a essência será limpa, e isso vai acontecer então nas infradimensões, no abismo. Então este processo demora muito tempo, aí sim demora milhares e até milhões de anos. Então, ao final da morte segunda, a essência, quando está totalmente limpa, é feito um exame, uma análise. Então, Anubis analisa se está completamente limpa, se não há nenhum resquício de defeito psicológico. É feita esse exame e a essência então passa pela morte segunda nesse instante desse exame e volta à luz do sol, onde vai iniciar uma nova evolução e começa desde o reino mineral. Isso nós vamos ver na conferência Evolução e Involução e Revolução. Então a essência passou pelas infradimensões, passa pela morte segunda e sai pura novamente para entrar na evolução e começa pelo reino mineral. E o terceiro tipo de morte é a morte psicológica. É a mais importante morte que nós podemos fazer aqui e agora, no mundo físico. Podemos fazer durante a nossa existência. É para isso que nós vivemos, é para isso que viemos ao mundo. Então, a morte em geral libera tanto a morte física, tanto a morte segunda, quanto a morte psicológica. Libera. A morte psicológica vai liberar a nossa essência. Se nós trabalhamos com a autoobservação e eliminamos os defeitos, isso é a morte psicológica. Então, vamos liberar a nossa essência conscientemente do aprisionamento do ego. O ego aprisiona a nossa essência. 97% da nossa essência está aprisionada nos defeitos psicológicos. E isso está dividida, está fracionada. Então, quando com a morte psicológica nós nos auto-observamos, identificamos um defeito psicológico e pedimos à Mãe Divina que elimine esse defeito, estamos liberando a consciência. Então, a morte libera. A morte psicológica é a forma mais valiosa de liberar a consciência. E nós podemos fazer isso aqui e agora. Nós que conhecemos estes ensinamentos, podemos fazer a morte psicológica, porque a nossa existência é para isso, é para eliminar os defeitos psicológicos. Porém, nós nos identificamos com o mundo e acabamos passando a vida, passando a existência e não fazemos nada. Pelo contrário, nós robustecemos mais e mais os defeitos psicológicos. E isso nós podemos compreender refletindo um pouco que por estes tempos as pessoas, o mundo está bastante conturbado, muitos conflitos,
muitas guerras, conflitos entre a sociedade, no trânsito, em toda parte há conflitos, no trabalho, a disputa. Então é porque as pessoas que vivemos por esses tempos já vivemos muitas vezes. Já estamos concluindo o ciclo de 108 existências e, portanto, os defeitos estão bastante robustecidos e é o que ocasiona, então, os conflitos, as guerras, as disputas, todo tipo de defeito, a cobiça, a ira, a luxúria. Então, a luxúria está muito robustecida em todos os seres humanos. Todos os defeitos estão muito robustos. E isso, é claro, se não se trabalha com a morte psicológica, se não se faz um trabalho consciente, é natural que os defeitos se robusteçam, que sejam cada vez mais brutos, mais desenvolvidos. E isso é por causa das tantas existências que já passamos. A maioria de nós já está nas últimas existências do ciclo de 108 existências. E então a humanidade está bastante violenta. Os crimes se tornam cada vez mais brutais, mais cruéis. Isso que há pouco tempo, poucos anos atrás, se nós refletirmos, a violência não era tanta. Existia violência, porém não era tanta. E há pessoas que dizem, não, é porque antes não havia comunicação, a violência sempre existiu, é que não havia informação, então não se sabia. Mas isso não é verdade, porque a forma com que se cometem os crimes está cada vez mais brutal. Uma pessoa mata a esposa, mata os filhos, mata os pais e também se mata, tira a sua própria vida. Então isso é por causa desse caso que as essências, as pessoas, vivemos de forma mecânica, nunca trabalhamos sobre nós, nunca refletimos sobre as nossas ações, sobre aquilo que vamos fazer, se é correto fazer, se é bom, se é útil. Tudo que nós estivermos por fazer, precisamos refletir, precisamos filtrar, passar por um filtro. Isso foi ensinado já por Sócrates. Sócrates ensinava que tudo deveríamos passar pelas 3 peneiras. Primeira peneira é se é verdade. Então, se nós vamos falar alguma coisa, nós devemos passar por esses filtros. Se é verdade, vamos então passar pela segunda peneira, que é útil. E a terceira peneira é se é bom, se vai ajudar em algo ou se talvez vá prejudicar. Então, se não passou pelas 3 peneiras, então nós devemos calar e não falar. Então, tudo o que nós formos fazer, devemos passar, devemos submeter a essas 3 peneiras. E então,
Isso é possível se nós conhecermos esses ensinamentos e conhecemos então a prática de autoobservação e a morte psicológica. A autoobservação é para nós descobrir o defeito na nossa psique. Então, ao descobrir o defeito, nós devemos pedir então à Mãe Divina que elimine esse defeito. Então, essa é a morte psicológica, que nós vamos eliminar o defeito de forma consciente, de forma voluntária. Não vamos deixar para que seja eliminado nas infradimensões. Vamos fazer essa morte psicológica aqui e agora. Então, nós temos milhares e até milhões de defeitos psicológicos. Então, Virgílio dizia que, ainda que nós tivéssemos 1000 línguas e paladar de aço, não conseguiríamos enumerar todos os nossos defeitos, porque são muitíssimos, são quase que infindáveis. Então, através da autoobservação, nós vamos descobrir o defeito psicológico. E após o defeito descoberto, nós devemos pedir então à nossa Mãe Divina que elimine esse defeito. Então, a Mãe Divina vai eliminar com a sua espada, vai desintegrar, vai decapitar o defeito e vai liberar a essência. Então, essa é a morte psicológica. A morte psicológica é o que nós podemos fazer aqui e agora. E é um dos fatores que nós aprendemos e compartilhamos neste curso gratuito. Nós precisamos trabalhar com os 3 fatores para a revolução da consciência. Um fator é a morte psicológica, eliminar os defeitos de forma consciente, de forma objetiva, de forma voluntária, e não permitir que os defeitos se robusteçam, porque os defeitos se robustecem com a ação. Quando nós relaxamos e deixamos, lavamos as mãos, como se diz, permitimos que os defeitos atuem através de nós. Esse defeito está se robustecendo cada vez mais e mais. Então, este trabalho, este curso nos ensina as três formas que são indispensáveis para se chegar à autorrealização íntima do ser. A morte psicológica, que é eliminar os defeitos psicológicos. O nascimento espiritual, que é nascer, criar esses corpos internos, e isso se faz através do sexo. Do sexo entre um homem e uma mulher, em casal estável, e deve ser praticado com castidade, fidelidade e amor. Isso tudo será muito bem explicado nas conferências durante este curso. Este curso não é nada novo, não é que está começando agora ou começou há pouco tempo. Sempre esteve este ensinamento, sempre esteve com a humanidade. Épocas está mais público, que é o caso desta época, e em algumas épocas
o ensinamento está um pouco mais restrito, está mais recolhido, mais velado. Porém, sempre está disponível aquela pessoa que procure, pessoa que tem inquietudes espirituais, que queira saber quem somos, de onde viemos e para onde vamos, provavelmente encontrará esses ensinamentos e então poderá trabalhar sobre si, poderá eliminar os defeitos psicológicos, poderá nascer espiritualmente. E o terceiro trabalho que temos que fazer é entregar este ensinamento de forma gratuita, de forma completamente desinteressada, respeitando o livre-arbítrio e muitas coisas mais que serão explicadas durante este curso. Então, o objetivo desse ensinamento é nos entregar as técnicas para que cada um de nós possa fazer esse trabalho consciente, esse trabalho de eliminação dos defeitos, o trabalho de nascimento e o trabalho de sacrifício pela humanidade, que é entregar esse ensinamento de forma completamente gratuita, entregar puro, completo, sem acrescentar nada, também sem tirar nada. Devemos entregar os três fatores, que é o nascimento, a morte psicológica e o sacrifício pela humanidade. Devemos praticar esses três fatores. E não há outra forma de conseguir aquela tão sonhada salvação. A salvação não se consegue lendo, não se consegue decorando escrituras, não é com conhecimento intelectual. Não é necessário que a pessoa tenha grandes conhecimentos intelectuais, basta que ela compreenda, que ela capte esta mensagem e queira, se tem inquietudes, ela queira e pode fazer o trabalho. Não é necessário ter escolaridade, não é necessário ler imensas bibliotecas. O conhecimento, a sabedoria está na essência. Porém, como a essência está presa nos defeitos psicológicos, não se manifesta. E, então, se nós liberamos a essência, na essência estão as virtudes, os poderes, as faculdades, toda a sabedoria está na essência. Porém, a essência está presa, então o que se expressa é o defeito psicológico. O que se expressa em nós é o defeito psicológico. Então, precisamos compreender esses ensinamentos. Precisamos nos dar um choque de que o trabalho que viemos fazer, que viemos ao mundo fazer, não se faz enchendo a cabeça, como se diz, enchendo a nossa memória de informações. Isso não muda nada no nosso interior. As informações são acumuladas, porém, se nós não praticarmos, se não eliminarmos o defeito, não deixarmos de fornicar e transmutar a energia sexual, de nada serve imensas bibliotecas, imensas conhecimentos intelectuais, conhecimentos adquiridos em escolas, universidades. Esse conhecimento é para viver, para ganhar dinheiro. Porém, este conhecimento aqui
é para conquistar a nossa salvação. Nós não vamos embrulhar aqui, por exemplo, ficar fazendo rodeios, porque não adianta nada. Então, a única forma de nos alcançar a salvação é nos purificar. E purificar de fato, não é intelectualmente. Purificar com a eliminação dos defeitos psicológicos e a criação dos corpos. Nascer de novo. Deixar de fornicar e criar esses corpos. Criar os corpos em união sexual entre um homem e uma mulher, entre um polo positivo e um polo negativo. Jamais poderá haver qualquer criação na união de dois polos positivos ou dois polos negativos. Nem mesmo a energia elétrica não funciona só com um polo. É preciso que se unam os dois polos, o positivo e o negativo. Então, a morte é a morte do corpo físico. Morre o corpo físico, então, que o título da conferência é o que é a morte. Então, a morte é as disfunções do corpo físico. Então, morre o corpo físico, morre a personalidade, porém os defeitos psicológicos não morrem. Os defeitos psicológicos, quando uma pessoa morre, quando se perde o corpo físico, os defeitos não morrem. Esses defeitos são arquivados, são reunidos, e essa alma leva para a quinta dimensão, para quando retornar, porque é retornar mesmo, quando ela retorna à vida, ela traz essa bagagem que é sua, foi aquela pessoa, foi ela que criou, então ela retorna, volta à vida, e esses defeitos começam a se expressar nessa pessoa quando se forme uma nova personalidade. Então a criança, quando é pequena ainda, não tem personalidade, não tem os defeitos dentro. Esses defeitos estão ainda fora, porém estão conectados de alguma forma, estão conectados a essa criança, a essa criatura inocente. Então, como essa criatura não está com os defeitos incorporados, ela se apresenta bela, bonita, linda, e todos querem pegar, todos querem tocar numa criança, justamente porque ela não tem os defeitos dentro. Ela tem apenas a essência, apenas 3% de essência livre, e esses 3% ainda estão conscientes. Vão adormecendo na medida em que a criança vai formando a personalidade, e isso se forma do 0 aos 7 anos e continua se robustecendo. E os defeitos então vão tomando posse, vão entrando nessa criança, e quanto mais os anos passam, mais feios nós ficamos, mais arrogantes, o orgulho, a vaidade vai surgindo. E muitas pessoas dizem: poxa, essa fulano quando era uma criança era tão lindo, e hoje está desse jeito, faz isso e aquilo. Então é porque quando era criança não tinha os defeitos dentro, estavam fora. E quando vai crescendo, os defeitos vão retomando esse corpo, essa máquina humana,
e vão se expressando, e nós praticamos muitos erros. Então, todos os nossos erros têm origem nos defeitos psicológicos. Então, morre o corpo físico e morre a personalidade. A personalidade morre não no momento da morte física. Essa personalidade ainda fica vagando. Fica vagando na casa onde a pessoa morreu, onde a pessoa viveu. Essa personalidade fica por ali. E no cemitério, ela vai no cemitério, e se a pessoa, o corpo físico está lá, ela entra no corpo físico em decomposição e sai, volta para casa, senta na mesa com os familiares e pensa que está viva, porque está adormecida. Então, depois de um tempo, dependendo da robustez dessa personalidade, ela vai se extinguindo como uma vela que vai acabando o combustível. Então, o que não morre é a essência ou consciência. Todos nós temos essa essência e ela é imortal. Ela é a única coisa que não morre, é real. A essência é o real. Jamais morre. Ela vai voltar para a sua origem. Ou volta autorrealizada, ou volta inconsciente, porém volta. Não volta desperta, mas volta, porque passará pelas infradimensões na sua última existência, nos 324 mil corpos físicos. No último corpo físico, ela vai passar pelas infradimensões e retorna à sua origem limpa, pura, porém inconsciente. A diferença daquele que faz esse trabalho e volta às suas origens de forma consciente, autorrealizada, que é o objetivo da nossa existência. O objetivo da nossa existência é a autorrealização íntima do ser. E se não se faz, se volta inconsciente, porém se volta à nossa origem, que é o Sol Absoluto. Então, aquela pessoa que queira mais informações pode nos escrever no WhatsApp, que consta aí pode escanear ou anotar o seu número e enviamos alguns Olá, meus PDFs, amigos e amigas, candidatos, candidatas ao concurso de Ministério onde Público da podemos União. interagir. Meu nome é Marco Antônio e hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre gestão de recursos materiais. Temática muito abordada pelo CESP-NB, não é? O CESP-NB tem várias questões em concursos anteriores questionando ao candidato o que é gestão de recursos materiais. Lembrando que no CESP-NB, se você nunca fez, ele vai trazer uma afirmação e ele vai perguntar se ela é certa ou se ela é errada, né? Vamos ver aí uma definição clássica de gestão de recursos materiais? Olha aqui no quadro comigo, né? Vamos lá dar uma passada pro quadro. Olha aí, não é? Gestão de recursos